Nós começamos agora um módulo de manipulação tecidual ao redor de implantes. É um módulo, vocês vão ver, bem completo, com muita informação, e ele acaba sendo um módulo bem chave ao longo de todo o curso e vai ser conduzido pelo Marcelo Ramata. Eu estou aqui para fazer uma aula inicial desse módulo voltada para aqueles alunos, para aqueles profissionais que não estão acostumados a fazer manipulação de tecido mole, nem ao redor de dentes e nem ao redor de implantes. Então, se eu estou falando com você, mas você já está habituado, já faz remoção de EGL, de conjuntivo, às vezes já faz recobrimentos radiculares, então essa aula não é para você. Passe para o módulo seguinte, passe para a aula seguinte. Mas se você não está acostumado ainda a fazer essas manipulações, se sente algum receio, sente algum travamento na hora de executar as técnicas, então continua aqui que a gente vai fazer uma introdução sobre como iniciar no caminho da manipulação tecidual, e eu espero que você me acompanhe aqui. O resultado que o paciente espera nos tratamentos com implantodontia, o resultado que o paciente espera é dente, obviamente. Mas existe um aspecto muito relevante, que para obter dentes bonitos, que é a estética branca, e na verdade tão branca, uma estética amarela, para você conseguir uma estética branca, estética de dentes adequada, o tecido mole tem que estar adequado. As próteses sobre implantes, sobre dentes, às vezes podem ser trocadas. Você recebe uma... Se a gente conduziu as etapas todas adequadamente, e eu tenho transferência adequada, escolha de cor adequada, se eu tenho tecido mole adequado, e eu cheguei com uma prótese que não está boa, chegou no laboratório não está bonita, o formato não está bom, eu posso adequar na mão. A cor não está boa, eu posso devolver ao laboratório para refazer ou para pintar a prótese, para maquiar a prótese. Só que se eu não tenho um tecido mole adequado, bonito ao redor desses dentes, o dente pode ser de formato adequado, de cor adequada, com oclusão adequada, que a deficiência de tecido mole vai evidenciar que algo não está harmônico, que algo não está certo. Então, a nossa mentalidade é sempre começar uma avaliação do paciente pela avaliação de tecido mole. Eu tenho recessão nos dentes adjacentes, eu não tenho. A região que vai receber o implante tem uma aparência de tecido bonita, tem tecido em volume, em espessura adequada. A gente sempre vai dar uma importância muito grande para a reposição de tecido mole. Vocês vão ver que nem sempre eu recuperar um volume de tecido mole vai ser reflexo apenas de uma manipulação de tecido mole. Às vezes é um tecido ósseo, um biomaterial colocado entre o osso nativo do paciente e o tecido mole que ele tem, e esse osso colocado ali vai gerar o volume de tecido mole. Então, às vezes, nem sempre a necessidade é a manipulação de tecido mole. Mas a sutura bem feita, o retalho bem feito, conseguir obter um enxerto de tecido mole, isso vai ser essencial para muitos dos nossos casos. Eu penso hoje que o que faz uma manipulação tecidual adequada é sutura. E vocês vão ter aqui nas aulas, observando resultados do Marcelo, onde ele não faz sutura alguma. E ele evita agora, hoje, atualmente, o máximo de suturas possível. Mas quando você mexe também com dentes, e quer fazer um recobrimento radicular, e quer usar de enxertos grandes de tecido mole, a sutura vai ser necessária. E a sutura ela vai ser a base de bons resultados em periodontia estética, por exemplo. A cirurgia plástica gengival, ela depende muito de boas suturas. Então eu também considero que você, para iniciar nesse ramo da manipulação tecidual, tenha adequados os conceitos de boa sutura e de boa incisão. Boa incisão e boa sutura vão garantir retalhos com boa nutrição, retalhos que vão dar longevidade e proteção para um tecido, e as suturas vão manter o retalho em posição, vão te manter o resultado que você planejou. Então a gente vai ter um módulo bônus, que é um módulo de procedimentos básicos. Então teremos ali técnica cirúrgica aplicada em implantodontia. Então teremos uma discussão sobre os retalhos e as suturas.
Então eu preciso de tecido mole, não basta ter dente. E para eu ter essa conformação bonita de tecido mole, para eu ter um condicionamento adequado, não basta o meu posicionamento adequado de implante. Eu preciso de volume de tecido. Sem volume tecidual, eu não tenho como condicionar um tecido. Então essa avaliação de volume, que vai ser pormenorizada na próxima aula, ela deve ser feita. Mas o que eu quero com você agora, que não está habituado a fazer manipulação tecidual, é que comece. E a minha sugestão é, comece com os casos que menos precisam. Porque serão os casos menos críticos. Serão as situações onde você, errando, conseguindo pouco tecido, o comprometimento do resultado vai ser pequeno. Se você conseguir executar adequadamente, o ganho talvez seja grande, mas um erro vai levar a um prejuízo pequeno ou até mesmo inexistente. Então, por exemplo, eu tenho colegas que têm como conduta fazer enxertos de tecido conjuntivo para todos os casos de implantes imediatos. Eu não tenho essa conduta. Eu tenho casos de implante imediato em região de central, onde eu não coloco tecido mole, porque eu considero que não é necessário. Mas eu tenho colegas que fazem para tudo. Então eu aconselho você que quer começar, que pense em colocar enxertos de tecido, mesmo nos casos onde há menor necessidade. Porque isso vai te dar um treinamento no posicionamento do tecido. A gente vai ver que isso às vezes parece muito simples, mas não é. Então eu quero colocar um tecido que fique na margem gengival, bem no colo do dente. E às vezes a sutura faz com que esse tecido se aprofunde. Então isso dá um treinamento na sutura. Também dá um treinamento na obtenção do tecido. A gente tem diversas técnicas de obtenção de tecido. E eu quero que você comece pelas mais fáceis. Uma coisa que a gente vai evitar sempre, apesar de poder ser feito em algumas situações, isso tem que ser feito quando você já tem um grande treinamento. Então a gente vai evitar sempre remover tecido. Olha essa reabertura, feita com um instrumento chamado punch. O punch como se fosse um bisturi circular, ele é literalmente um bisturi circular, apoiado na mucosa e girado, pressionado. Se eu faço isso e removo o tecido com o punch, eu não tenho a chance de recuperação desse tecido. Eu posso acabar incisando na região errada. Então, olha esse caso, feito o punch exatamente em cima do cover. Se eu tivesse feito uma incisão um pouco mais palatinizada, imagine que aqui fosse o meu limite da incisão. Então eu faço uma incisão reta nessa região e rebato esse retalho. Se eu faço isso, todo esse tecido que eu teria mantido daqui a aqui seria levado para vestibular do novo dente, do dente que o paciente vai receber. Então eu ganho em altura de mucosa, eu ganho em proteção do implante do vestibular pela questão de transparência. Agora que eu removi esse tecido, o que me resta? Essa altura de mucosa. Muitas vezes, num caso como esse, se a pessoa fez um punch e já removeu o tecido, ela não vai fazer agora uma reposição de volume para o vestibular. Não vai rebater esse retalho e colocar tecido ali para evitar a transparência. A prótese vai ser feita diretamente aqui na cabeça do implante e ele está raso. Quer dizer, eu tenho um implante superficializado, eu fiz uma reabertura com remoção de tecido, eliminando as possibilidades de ganho de volume, de jogar tecido de palatino para vestibular e ganhar inclusive altura. Então a remoção, a reabertura com simples remoção de tecido a gente vai evitar, tá bom? O que a gente faz comumente, que é o procedimento mais simples para se conseguir um tecido mole na vestibular de um implante, num rebordo dentro, eu faço uma incisão ligeiramente palatinizada e aquele tecido que estava para palatino, ele é reposicionado apicalmente na vestibular. Então eu tenho uma incisão que foi palatinizada e eu trago agora aquela linha de incisão para vestibular. Dá para ver até uma dobra no tecido, pelo volume que foi trazido para vestibular. Então eu tenho um tecido aqui em qualidade. E um outro aspecto relacionado a isso aqui é que foram mantidas as papilas. Eu quero que você pense comigo e imagine a seguinte situação. Tá? Imagine que eu tenho um implante unitário e eu tenho cristas ósseas numa posição ideal. Se eu faço um retalho de descolamento total e manipulo o que eu quiser,
devolvo o tecido na região, o tecido mole vai recobrir aquela região de cristas ósseas e vai me devolver a altura da papila numa região adequada. Agora, uma segunda situação, eu olho clinicamente, eu vejo as papilas numa posição adequada, mas radiograficamente o osso que sustenta as papilas não está numa posição adequada. O descolamento desse retalho é um descolamento arriscado, que pode causar uma retração na hora do momento de cicatrização e eu perco a altura de papila. Então, casos como esse devem ser reabertos como a gente viu aqui, mantendo as papilas intactas, trazendo um tecido de palatino com pequenas relaxantes, mantendo a viabilidade desse tecido que a gente está vendo. O que isso gera é uma cicatrização adequada, manutenção das papilas aonde elas deveriam estar. E olha, tem uma cicatriz aqui que pode ser minimizada posteriormente, simplesmente com um gengivótomo de Kirkland raspando, com uma lâmina de bisturi raspando, com uma broca diamantada raspando essa região. Então, fazendo uma plastia, é possível fazer isso, tá? Mas eu tenho um desenho de tecido mole adequado, porque papilas não foram manipuladas e eu trouxe tecido de palatino para trazer uma qualidade ótima, protegendo esse dente. Lembrando, tudo que a gente vai ver relacionado à manipulação de tecido mole não se relaciona simplesmente à estética visual, não se relaciona só a isso. Não se relaciona simplesmente à questão de formato do dente e impedir o acúmulo de alimento nas proximais, a impacção alimentar. A qualidade do tecido se relaciona à qualidade de manutenção em longo prazo, o conforto do paciente ao higienizar e a diminuição das possibilidades inflamatórias ao redor desse dente. Então tem uma série de benefícios em se fazer a manipulação tecidual. Então, assim como eu falei no unitário de incisar por palatino e trazer tecido para vestibular, esse caso, que é um caso de protocolo superior, um caso total, ele reflete a mesma coisa. Então eu tenho implantes instalados numa posição ideal para fazer uma prótese protocolo, só que eles aparentemente estão vestibularizados no rebordo. Então eu não tenho, se eu for incisar em cima dos parafusos de cobertura, eu vou ter por vestibular apenas mucosa alveolar nesses implantes. Então o que eu quero? A possibilidade de pegar tanta mucosa que o paciente tem no palato e jogar isso para vestibular. Isso é feito por meio de incisão palatinizada. Então vocês veem aqui que eu estou incisando com um bisturi inclinado na diagonal em direção. Qual é o meu objetivo aqui? Eu faço uma linha de incisão que me permita 3, 4 milímetros de mucosa ceratinizada ou queratinizada. Eu inclino o meu bisturi de forma que ele encontre a cabeça do implante, por palatino da cabeça do implante, e fiz todo o contorno do arco dessa forma. No que eu faço um descolamento total, a gente já observa, eu consegui colocar tecido mole para vestibular de todos os implantes, exceto esse implante distal, porque o tecido foi jogado para anterior. O que eu fiz aqui? Eu fiz agora uma incisão na linha média. E com essa incisão na linha média, eu consegui trazer os retalhos para a posição que eu queria. Isso merece um comentário pontual. A maioria dos profissionais evita fazer essa incisão na linha média, quer seja na região superior ou na região inferior. Eu faço muita cirurgia de protocolo fazendo incisão na linha média. Por quê? Geralmente, para um protocolo, para você conseguir um descolamento adequado e enxergar o osso, cortar o osso, são necessárias relaxantes. O tradicional são 2 relaxantes distais para poder deslocar o retalho. Sem isso, fica muita tensão no retalho. Fazer as suturas das relaxantes distais começou a me incomodar. Porque são 2 relaxantes, isso é feito no final da cirurgia, com um profissional cansado, paciente cansado. Então eu comecei a testar uma incisão na linha média da mandíbula ou mesmo da maxila. E com essa única incisão de relaxante na linha média, eu faço o descolamento dos tecidos, afastamento, manipulo tudo que eu quero manipular e não tenho problemas no processo de cicatrização por conta de reinserção de fibras, reinserção muscular. Então,
Pela quantidade de casos que eu já fiz e não vejo problema, considero adequado fazer uma incisão na linha média, se necessária, para poder descolar os tecidos da forma adequada, para acessar quer seja uma reabertura, quer seja a instalação de implantes. Bom, fiz a incisão, consegui deslocar o retalho para a posição adequada, suturei. Poderia ter feito alguma sutura de alguma outra forma aqui, jogando o tecido para o meio dos implantes, mas não fiz isso. Fiz uma sutura simples, sutura em X. Mas o que eu objetivei com isso? Isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Então, esse é o paciente, ao redor de implantes, onde eu teria apenas mucosa alveolar, o que gera desconforto de higienização para o paciente, maiores possibilidades inflamatórias, maior possibilidade de recessão, de perda de tecido mole ao longo do tempo. Agora eu tenho mucosa ceratinizada ao redor de todos os implantes, por uma simples conduta de reabertura. Não aceitar o posicionamento do implante como parâmetro para a minha incisão. Tá? Na minha incisão, eu quero a obtenção de tecido mole. Olha esse caso. Eu falei que não devemos remover tecido, mas manipular tecido. Só que esse caso eu removi. E por que eu removi tecido na instalação desse caso? Eu possuía volume ósseo adequado, e eu possuía uma espessura de tecido mole adequado. Vocês vão ver que esse plug que eu tirei é um plug espesso, gerando ainda uma profundidade de sondagem grande aqui. Quer dizer, eu sei agora, com a prática que eu tenho, que eu posso, nessa região, remover tecido mole e ainda assim eu estou mantendo o tecido mole na posição adequada. E o que eu pensei? Eu tinha uma leve depressão por vestibular nesse caso, que foi tratada com um pouco de tecido ósseo, mas também com tecido mole. E que tecido mole? Só o tecido mole removido desse plug. Então, meu objetivo aqui é para que você, que não está acostumado a manipular e está com receio de tirar tecido do palato, paciente sangrar, desconforto, tirar de forma inadequada, você conseguir fazer pequenas manipulações que te gerem a possibilidade de pequenos ganhos, mas te gerem a possibilidade de prática, de incisão e de sutura. Eu fiz a remoção inicial, descolei total, né, um descolador de molde, descolando a vestibular, para eu ter acesso à anatomia e conseguir encaixar um enxerto ósseo e depois um conjuntivo na região. Fiz a instalação do implante, tudo isso sem abrir retalho, tá? Eu tirei só aquele plug. Então, instalei o implante, instalei um pilar, coloquei o tecido ósseo e embuti o tecido mole nessa região. Antes de embutir esse pequeno tecido que eu guardei, eu desepitelizei o tecido. Como eu fiz isso? Passei a lâmina de bisturi, raspando o epitélio daquele fragmento. Embuti esse tecido por vestibular e fiz um único ponto de sutura. Então está aqui. Esse é o tecido que eu embuti para ganhar mais volume. Já tinha aqui embaixo tecido ósseo na altura da cabeça do implante. E acima da cabeça, na altura do pilar, o tecido mole preso com um único ponto de sutura. Tá? Então, 3 laçadas para um lado, 2 para o outro, 2 para o outro. Fiz a estabilização desse pequeno fragmento. E aí confeccionei o provisório. Tá? Aqui vale um comentário, um detalhe, né, sobre a confecção de provisórios imediatos. Eu sempre gosto de deixar espaços, buraco negro. Tá? Então, o provisório, em áreas estéticas, ele precisa ter buraco negro. Eu removi um dente, eu faço uma manipulação, por mais que a manipulação às vezes seja pequena, eu posso ter uma contração do tecido nessa região. E agora, se eu preencho com o dente esse espaço, eu impeço o tecido mole de crescer aqui, caso seja possível. Então, sempre faço provisório imediato, deixando esse buraco negro, para que o tecido mole se desenvolva nessa região, caso exista esse potencial. Então, valorize o tecido que você remove do paciente. Então, se há a possibilidade de remover um tecido ali próximo à área cirúrgica, e esse tecido pode ser utilizado para proteger a vestibular do implante, para ganhar espessura de mucosa, para disfarçar uma eventual transparência que possa haver do implante, utilize esse tecido. Tá? E aqui é um controle de 2 meses, se eu não me engano, do caso. O tecido mole não cresceu aqui. A prótese foi feita
com um dente mais quadrado, como é o dente do próprio paciente, fechando esse espaço. Outra possibilidade, para começar de uma forma muito tranquila, que é incisar para a reabertura ou para a instalação do implante, caso seja uma carga imediata, incisar no centro do rebordo ou ligeiramente palatinizado e observar que por palatino existe um tecido espesso. Se por palatino, a própria área cirúrgica, eu tenho um tecido espesso, eu consigo remover um fragmento para colocar na vestibular. Sendo professor de alunos de especialização de periodontia há muitos anos, o que eu reparo como uma conduta frequente dos periodontistas? Sempre abrir uma segunda área cirúrgica para remover enxerto. Então, muitas vezes o que eu observo numa situação como essa? Faz-se a incisão palatinizada, rebate o retalho vestibular e não se rebate o retalho palatino. Tira-se um enxerto do palato, ou como EGL ou de conjuntivo. O que eu gosto de fazer, sempre que possível, é utilizar a própria linha de acesso. Então, eu já tenho uma linha de incisão. Eu posso agora usar essa linha de incisão como início da divisão do retalho para pegar esse tecido aqui e, por menor que ele seja, tirar o tecido aqui e jogar para a vestibular. Suturando agora esse tecido na vestibular e ganhando um pouco mais de volume que eu quero na região. Então, sempre que possível, utilize a própria incisão, a própria região de acesso à instalação do implante ou região de acesso à reabertura e veja se ali você tem uma espessura de tecido adequado que pode funcionar como uma área doadora. Veja esse caso. Incisivo central, né? Aqui ele tinha uma reabsorção externa, então foi removida a coroa. Olha a remoção do fragmento de raiz. Né? Existem aparatos caríssimos para fazer extração, mas a gente tem um extrator simples em formato de saca-rolhas que pode ser rosqueado na raiz do dente e puxar a raiz. Tá? Raiz removida, implante instalado, gap. Eu sempre quero essa formação de gap. Por ali, eu vou preencher com tecido ósseo, mas eu quero ter um pouco mais de espessura para proteger a região, para dar estabilidade, espessura, saúde, mascarar uma eventual transparência futura. Coloquei o enxerto ósseo. E da onde que eu tirei o tecido mole? Daqui. O que a gente está vendo aqui, ó, é que eu fiz uma divisão de retalho por dentro dessa região, por dentro da palatina do próprio implante que eu estou instalando. Tirei esse tecido e joguei ele aqui. Já ganhando mais volume de tecido. Aqui num pós-operatório imediato. Fiz 2 pontinhos aqui, ó, com Vicryl para estabilizar esse tecido mole e olha a palatina. Tá? A gente vai ver depois que houve uma necrose dessa região, porque ficou muito fina, mas o prejuízo é mínimo. Tá? Então teve uma certa necrose, gerou um pouquinho de defeito na região, mas eu consegui tirar tecido, devolvi para vestibular, tenho um dente em tamanho adequado, com volume de tecido mole também adequado. Tá? Aproveitando a própria região de acesso à minha cirurgia. Não mexi em nada da vestibular, não descolei a papila vestibular. Apenas fiz um descolamento por palatino, uma divisão de retalhos por palatino. E tenho aqui esse resultado, né, de tecido mole, de qualidade de tecido mole, de contorno gengival, manutenção de papilas do paciente. Tá? Algumas vezes, se a gente trabalhar sempre com hexágono externo, se a gente trabalhar sempre com cone Morse, esse tipo de coisa não vai acontecer. Que é o cover já está aparecendo no momento da reabertura. Mas às vezes com o hexágono externo isso pode acontecer. Eu vou fazer a reabertura e o cover, parafuso de cobertura, já está exposto. Se isso acontecer, eu posso simplesmente abrir o retalho, ou eu posso colocar um enxerto de conjuntivo nessa região. Né? Vamos supor agora que isso fosse um cone Morse e isso não é um parafuso de cobertura. Isso é um cicatrizador, né, que está chegando na altura de mucosa. Eu também posso fazer um enxerto de tecido mole nessa região se eu observar deficiência de volume. Então, ao invés de simplesmente nesse caso a gente ter feito aqui um provisório, começado a confecção do dente, a gente tentou melhorar o tecido mole para o paciente. Então, olha o defeito que existe, dá para perceber que existe uma mucosa fina com deficiência em volume e foi feita a incisão.
ao redor, né, do sulco central, contornando aquele implante, contornando aqui, ó, a região do implante e contornando aqui o canino. Foi feita uma divisão do retalho e aqui eu gosto de dizer o seguinte: podemos fazer isso sem dividir retalho. Então, se você tem um retalho muito fino e se sente inseguro de fazer divisão do retalho, descole total e coloque um enxerto conjuntivo entre o osso e o seu retalho, quer dizer, abaixo do periósteo. Você está vendo que eu estou ignorando uma série de informações aqui. Para você começar na manipulação e você vai ter resultados bons, eu estou ignorando uma série de informações. Eu não estou te falando qual a espessura que tem que ter o seu enxerto para ótimos resultados. Existe uma espessura adequada, 1,5 mm, 2 existe uma espessura. Quais são os princípios de divisão do retalho? Faça retalho total. Você vai ver que nesse caso aqui, que o retalho era fino, e houve uma fenestração do retalho. Evite esse tipo de coisa. Em implantonodontia, a gente costuma fazer muito enxerto conjuntivo em cima do osso, abaixo do periósteo. E os resultados são bons, tá? Então isso facilita muito a sua técnica. Mas no caso aqui foi feito incisado ao redor do central, ao redor do parafuso de cobertura, ao redor do canino. E divisão do retalho. Aí aqui já foi uma técnica mais rebuscada, né, com uma incisão única no palato e remoção de um tecido conjuntivo, que aqui não é nessa aula que a gente vai falar sobre essa técnica. Mas remoção do tecido conjuntivo aqui para utilizar naquela região. Se eu tivesse volume por aqui, eu poderia tirar o conjuntivo daqui, ó, da palatina do próprio implante. E agora esse conjuntivo foi embutido embaixo do retalho. E para estabilizar um conjuntivo como esse, eu posso fazer 2 pontos de sutura, né? Nessa região e nessa região do conjuntivo. Quer dizer, nessa região do retalho, pegando essa região do conjuntivo, e nessa região do retalho, pegando essa região do conjuntivo. Conjuntivo embutido, uma sutura de estabilização feita e o retalho suturado. Não foi feita uma manipulação para recobrimento desse central, que poderia ter sido feito também. Então aqui está o resultado final. O que a gente vê? O paciente tem aqui um pouco de acúmulo de placa, acúmulo de cálculo, tem a necessidade de recontorno do dente aqui, para adequação, né, de forma, mas eu tenho um caso que começou com exposição do parafuso de cobertura e uma possibilidade grande de transparência de metal, agora eu tenho um contorno adequado e um volume adequado de mucosa protegendo esse dente. Bom, o que eu queria mostrar nessa aula era isso. São pequenas possibilidades para você já começar a vislumbrar as necessidades dos seus pacientes, as necessidades de tecido mole e fazer pequenas manipulações com atenção a pequenos detalhes que não vão gerar a você grandes chances de problemas, não vão gerar chances de fracasso, mas o sucesso vai começar a aumentar. Os seus dentes vão ficar bonitos, mas o tecido mole vai começar a ficar melhor, mais volumoso. E com isso você também tem maior possibilidades de usar os seus provisórios para fazer o condicionamento desse tecido e ter resultados mais satisfatórios para os seus pacientes.